Então, pessoal, vocês devem ter visto aí que nas últimas semanas teve uma polêmica aí na internet em torno de um objeto encontrado no Rio Grande do Sul que contém esse símbolo aqui bastante evidente. Isso foi divulgado pelo Gugu Gaiteiro, é o nome do perfil, que é um artista, um músico do Rio Grande do Sul. Foi encontrado também perto da cidade dele outro tonel muito parecido, né, também com esse símbolo. E isso gerou muita dúvida, né, uma inquietação, assim, porque hoje a gente conhece isso como a suástica, muito identificada ao Partido Nazista, à Segunda Guerra Mundial, à figura de Hitler e tal. Mas o Gugu Gaiteiro, ele explica a origem desse objeto, ele diz que é do acervo da família, do bisavô dele, se eu não me engano, e isso era um tonel de combustível e que nada tem a ver, segundo o vídeo, com o nazismo, mas sim com o budismo. E isso seria de uma empresa específica, que é a empresa que hoje a gente conhece como Shell, que de fato, né, hoje usa a concha como seu símbolo, mas antes utilizava como sua logomarca, né, mas antes utilizava realmente esse emblema aqui bem característico, né, e ela se chamava Companhia de Petróleo Anglo-Mexicana. Então nesse vídeo aqui, eu vou aproveitar essa ocasião para complexificar um pouco essa história, mostrando que, na verdade, o que a gente conhece hoje como suástica não tem uma relação necessária nem com o nazismo e nem com o budismo, que, na verdade, ela tem uma história muito mais antiga mesmo, como vocês vão ver daqui a pouco, do que o próprio budismo, e ela esteve muito mais espalhada pelo mundo do que meramente a Alemanha e Índia. Então, assim, e qual que é a conexão disso com a Shell, né? Por que a Shell adotou isso aí? Será que não era, assim, um nazismo meio escondido da Shell? Será que era algum tipo de budismo da Shell? Ou uma terceira resposta, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas antes de a gente ir para essa longa história da suástica, deixa eu só dar um recado rápido aqui sobre uma marca que eu acho que nunca usou a suástica, acho não, brincadeira, com certeza nunca usou a suástica como logomarca, que é Insider, que está apoiando esse vídeo aqui e está no momento de Black Friday, né? Então são os maiores descontos do ano lá no site. Então, se você tem interesse em adquirir uma camiseta tech como essa, né, que eu estou sempre recomendando aqui nos vídeos, ou outros produtos da Insider, vocês conseguem usar o cupom EstranhaBF aqui do canal, que acumula com outros cupons lá do site e podem chegar a 40% de desconto no total. Então, depois dá uma passada lá no site, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, e aí vocês dão uma fuçada lá no site, procurem lá os produtos que interessam a vocês e não se esqueçam de usar o cupom EstranhaBF, beleza? Mas, dito isso, vamos voltar para a marca que sim usou a suástica como logomarca historicamente, mas tem uma série de complexidades que a gente precisa considerar aí. Então, assim, só para mostrar que realmente tem várias peças de publicidade que foram publicadas em jornais no Brasil, na década de 20, principalmente, dessa empresa, né, que hoje é a Shell, e que usam esse emblema, inclusive perguntando, né, sabeis o que significa este emblema? Breve vou-lo diremos, e vou-lo diremos mesmo, né? E aí tem vários outros, a gente vai voltar, inclusive, para ver o que diz, qual que é a explicação que a Shell dá desse emblema, mas antes disso aqui, vocês podem ver, né, que Energina, e aqui o símbolo, numa espécie de bomba de gasolina, parece. Aqui, óleo lubrificante suástica. Então, assim, não é só uma coisa parecida, é realmente uma referência explícita à suástica, né? Aos nossos amigos automobilistas aí, uma suástica de todo tamanho, que é uma coisa que realmente gera muita curiosidade. Aqui, mais uma vez, gasolina, Energina, e ali o símbolo de todo tamanho. E não era só essa empresa que usava o símbolo, mas também a Coca-Cola, que vocês podem ver aqui, né? Drink Coca-Cola in bottles, né? Beba Coca-Cola em garrafas, 5 cents. Esse aqui provavelmente é dos Estados Unidos mesmo, e não tem nada a ver com a Alemanha e nem com Índia, né? Mas o fato é que hoje a gente realmente associa isso principalmente à Alemanha nazista e talvez, né, menos pessoas, mas acredito que muita gente também tem consciência disso, reconhece esse símbolo como um símbolo ligado a tradições religiosas indianas, não só o budismo, mas também o jainismo, o hinduísmo. Esse, por exemplo, é um templo hindu no Rajastão, na Índia, com um templo de Ganesh, aqui com um emblema aqui bem em destaque, né? Aqui também o lado de fora de um templo com uma suástica feita de velas. Inclusive a palavra suástica é uma palavra que vem do sânscrito e, consequentemente, né, uma língua indiana, então realmente remete muito fortemente a esse contexto indiano. Aqui uma suástica também em Bali, na Indonésia, remetendo também a essas tradições de matriz indiana. Aqui também um trono com a suástica, e aqui um símbolo do jainismo, que é outra expressão religiosa indiana, também utilizando a suástica. Então, assim, não é só o budismo. Aqui também um mapinha, né, de metrô com o cifrão para representar banco, a cruz com fundo vermelho, a cruz branca, né, sobre o fundo vermelho para representar o hospital, uma cruz para representar a igreja e a suástica para representar um templo. Isso tem outros nomes também no japonês,
japonês e no chinês, né? Esse mesmo símbolo é conhecido como Yuan, se eu não me engano, na China, e como, não me lembro agora a palavra, mas eu coloco na edição, no Japão isso tem outro nome. São caracteres, inclusive, utilizados na escrita do chinês. Mas não é só nessa região que a gente associa ao budismo que esse símbolo está presente. E como eu disse, né, lá no início do vídeo, é muito antes disso que a gente começa a encontrar evidências dessa iconografia, né, dessa imagem, desses traços. Então, um exemplo são esses petroglifos aqui, com suásticas, vocês podem ver aqui, tanto no canto superior direito quanto no canto superior esquerdo, e isso está em montanhas ali na Armênia e datam por volta ali de 8.000 a 5.000 a.C. Então, assim, só para situar, o budismo, ele situa isso a partir de Siddhartha Gautama, isso seria do 6º século antes de Cristo para frente, né? Então, assim, por volta de 500 e uns quebrados antes de Cristo. Aqui, esses petroglifos, né, essas figuras feitas em pedra, datam de entre 8.000 e 5.000 a.C., ou seja, a gente está antes da escrita. É realmente uma coisa muito antiga na Armênia, então não estamos na Alemanha nem na Índia. E aí a gente encontra também outros petroglifos, né, suásticas entalhadas aqui, inscritas em pedra, numa parede no Irã, né, isso de 5.000 a.C. também. Então também não estamos nem na Índia, nem na Alemanha. E a gente pode encontrar também no Irã vários outros artefatos, né, isso aqui já é mais recente, por volta de 1.000 a.C., que tem aqui umas suásticas douradas nesse colar, hoje no Museu Nacional do Irã. E deslocando um pouquinho mais para o oeste, a gente encontra na Mesopotâmia, também no atual território do Iraque, esse vaso que também tem uma suástica no centro aqui. Isso aqui é datado por volta de 4.000 a.C. E na Índia também, por que não, né? Na Índia isso também está presente, não é o único lugar na antiguidade em que a gente encontra isso, mas também encontramos na Índia. No caso aqui são selos da civilização do Vale do Indo, datados por volta de 2.600 a 1.900 a.C. Hoje isso está no Museu Britânico, e vocês veem aqui também a suástica, e isso foi encontrado junto com outros objetos dessa cultura, né, que é a civilização do Vale do Indo é muito rica arqueologicamente, junto com esses outros objetos aqui representando animais e tal, né? Então aqui estão as suásticas. E a gente pode ir para muito mais longe disso também, a gente pode ir para os países nórdicos e encontrar no famoso, inclusive, uma embarcação muito famosa para quem se interessa por estudos vikings e escandinavos, que é o navio de Oseberg, ou a embarcação de Oseberg, o barco de Oseberg, que tem esse detalhe onde vocês encontram aqui no centro dele, tem uma forma meio que de cruz, e em cada canto liberado por pelo esse desenho da cruz, a gente encontra essas suásticas que tem uma continuidade, né? Elas fazem outro ângulo reto aqui, mas vocês podem reparar aqui nessa parte ampliada o desenho da suástica. E isso data mais ou menos de 800 depois de Cristo. Então aqui a gente está na chamada Era Viking, na Escandinávia, e também encontramos suástica. Aqui mais algumas suásticas da Armênia também. Aqui uma suástica, aí a gente vai mais para o ocidente ainda, a gente vai para a Tunísia, no norte da África, e encontra também suásticas. Isso aqui é um mosaico romano feito na Tunísia, com a suástica presente. Aqui uma suástica numa torre medieval na Chechênia. Aqui também a gente encontra suásticas nessa peça aqui da Letônia, uma peça, um tipo de estampa tradicional da Letônia. E aqui também outra peça de vestuário de Taiwan, que é uma roupa relacionada à deusa do trovão de um povo tradicional ali de Taiwan. A gente encontra também a suástica. Na China também a gente encontra roupas utilizando esse padrão. E dando um salto gigantesco geograficamente, se a gente for para a Etiópia, então voltamos agora para a África, a gente encontra também esse padrão em construções, e também no Império Ashanti, né, o Império Africano ali onde hoje é Gana e regiões adjacentes, e a gente encontra esse peso que tem também o símbolo do que os indianos chamaram de suástica, mas claro, em cada um desses lugares isso vai receber um nome diferente, inclusive um significado diferente. A gente vai ver inclusive algumas possibilidades de significado disso aqui daqui a pouco, mas antes mais alguns exemplos aqui, né, que a gente tem essa urna também com suásticas. É uma urna anglo-saxã ali em Norfolk, né, na região ali da Grã-Bretanha, isso do século V, VI depois de Cristo. Uma moeda grega também na cidade de Corinto, na Grécia, do VI século antes de Cristo. A gente encontra aqui o Pégaso de um lado e a suástica do outro lado. E na Itália, numa estela funerária aqui, a gente também encontra suásticas, né? Isso aqui de 600 a 550 antes de Cristo.
Tá bom de exemplo? Não, né? Vamos para mais alguns aqui. A suástica Isso aqui é muito curioso porque isso está em Israel, numa igreja bizantina que foi construída ali em Israel, e tem essa suástica como parte, né, de um mosaico da igreja, aqui, mantendo o tema de igreja, na roupa de um bispo de Winchester. Isso já é medieval ali também, na região da Inglaterra, um bispo com suásticas na sua roupa, ou pelo menos na roupa dessa representação aqui funerária do bispo. E aí, só para fazer a última complexificação, para tornar essa história mais estranha, mais surpreendente ainda, isso aqui já está muito longe mesmo de Índia ou Alemanha, porque a gente não está nem sequer na Ásia nem na África. Isso aqui é um artefato do povo navarro, da América do Norte. Ele é relativamente recente, né? Ele é do século XX já mesmo, então assim, praticamente ontem comparado com as outras coisas que a gente está vendo aqui, mas ele remete a uma tradição que é encontrada entre os povos ali da América do Norte, principalmente, não só os navarros, mas os Hopi também e outros povos que utilizavam e utilizam até hoje a suástica como um símbolo tradicional, né? Então a gente encontra aqui nos 4 cantos dessa imagem e também aqui nesse chefe, né, que tem as suásticas tanto aqui no seu cocar quanto aqui também numa parte aqui mais próxima do pescoço, né? E essa coisa da suástica estar presente nas Américas é tão surpreendente, porque se a gente for pensar em Europa, Ásia e África, as coisas estão conectadas ali, dá para atravessar mais fácil de um lugar para o outro e levar esse símbolo, mas para as Américas é mais complicado explicar a origem disso e a circulação, como é que isso chegou até lá, né? E aí uma explicação, inclusive, que foi proposta, que é uma das várias explicações, mas que é bem curiosa, é que esse símbolo poderia remeter a um padrão que é visto em um tipo de cometa. Então, e como evidência disso, a gente tem, assim, isso não é certo. Isso foi proposto pelo Carl Sagan, um astrônomo, não sei se alguém antes dele propôs, mas o Carl Sagan propunha essa ideia de que isso teria a ver com cometas, e isso casa com pelo menos uma evidência, né, um registro que a gente tem que associa diretamente a esse emblema, né, que a gente conhece hoje como suástica, a cometas, porque isso que são vários cometas de um manuscrito astrológico chinês, e tem aqui um dos cometas tem esse formato, né, e outros têm outros formatos, mas bom, se for um cometa, o cometa tivesse essa imagem, vários povos da Terra em lugares diferentes poderiam ter visto e começado a usar isso nas suas roupas, nos seus artefatos, nas suas decorações e coisas do tipo. Mas essa relação com o cometa é uma das várias possibilidades de explicação, né? Ela pode, inclusive, casar com outras também, não necessariamente são possibilidades excludentes, mas a gente encontra também uma relação muito forte desse emblema, né, da suástica, com o movimento do Sol e o movimento das rodas da carruagem solar, mais especificamente, que é um tema mitológico muito recorrente ali entre os povos falantes de línguas indo-europeias. Então, desde a Europa mesmo, passando pela Pérsia, chegando até a Índia, a gente encontra esse tema da carruagem solar em várias mitologias. Aqui, no caso, Apolo e a cruz gamada, né, a suástica, gamada porque faz referência à letra gama do grego, que na forma maiúscula é um ângulo reto. Então a cruz gamada seria 4 gamas, basicamente, né? Mas realmente esse símbolo aparece muito relacionado à questão do Sol, de energia, de movimento. Então esses são alguns dos elementos associados a esse símbolo. Mas agora eu acho que está demonstrado já suficientemente que essa imagem, né, que a gente conhece hoje como suástica, é muito anterior ao nazismo, é muito anterior ao próprio budismo e é muito mais espalhada pelo planeta do que só essas duas regiões. Mas a pergunta que permanece é por que isso se tornou tão associado ao nazismo e por que os nazistas escolheram esse emblema para começo de conversa. E isso tem a ver principalmente com a questão das teorias de superioridade racial, da busca da ancestralidade ali de certos povos europeus, relacionando esses povos a uma raça pura, uma raça superior, que já é bem anterior ao nazismo também, ali de finais do século XVIII, isso cresce muito, principalmente no final do século XIX, e essa história toda de raça pura vai acabar associada à questão da suástica, e um dos responsáveis por essa associação é esse cara, que é o Heinrich Schliemann, que era um arqueólogo amador, fez escavações na Turquia entre 1871 e 1875, e nessas escavações, numa região que ele acreditava ser Troia, a antiga cidade de Troia ali, descrita na Ilíada de Homero e tal, e que hoje até algumas pessoas acreditam que é Troia, outros discordam, mas de qualquer forma é uma região atualmente na Turquia, e nas escavações que ele fez ali, ele encontrou vários objetos contendo suásticas, apresentou esses resultados
para o diretor da escola francesa de Atenas, que era um conhecido dele, que é o Émile Louis Bournouf, e esse cara respondeu para ele dizendo o seguinte, né, que os troianos primitivos, portanto, né, a partir dessas evidências e de outras também, pertenciam à raça ariana. Essa é a opinião desse autor, e disse depois ainda que a suástica deve ser considerada um símbolo da raça ariana. Então, nesse contexto de busca de ancestrais da raça pura, etc., uma associação com a suástica foi sendo realizada de forma cada vez mais forte. O próprio Schliemann, depois escrevendo um livro relacionado a essas escavações que ele fez, concluiu o seguinte, né? Agora sou capaz de provar que esse emblema, que encontro no léxico sânscrito de Émile Bournouf, sob o nome de suástica e com o significado de eu esti, que é está bem, né? Uma expressão em grego, ou como um sinal de bons votos, já era considerado milhares de anos antes de Cristo como um símbolo religioso de enorme importância entre os primeiros ancestrais das raças arianas na Báctria e nas vilas do Oxus, isso ali na Ásia Central, numa época em que germanos, indianos, pelasgos, celtas, persas, eslavos e iranianos ainda formavam uma única nação e falavam a mesma língua. E aí, dentro desse contexto, né, outros autores vão começar a associar a suástica especificamente à reivindicação ali dos germânicos de serem a expressão mais pura dessa raça ancestral. Então a gente encontra esse jornal, por exemplo, né, chamado O Verdadeiro Alemão, que tem uma suástica aqui na sua iconografia simbólica. Vocês podem ver que ele é de 1918, essa edição aqui, que é 2 anos anterior à criação do Partido Nazista, que é de 20. E aí, nesse contexto, então, em que esse emblema da suástica já era muito popular, inclusive dentro desses ambientes de discurso de superioridade racial, inclusive na Alemanha, surge o Partido Nazista que escolhe a suástica como o seu símbolo principal, né? Então a gente vê aqui o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né, o mais conhecido como Partido Nazista, com a suástica aqui num distintivo, nesse caso, e depois na sua bandeira, sobre as cores, né, na verdade incorporando as cores, né, o vermelho, o branco e o preto, do Segundo Reich, né, do Império Anterior germânico, que o próprio Hitler projetou e explica no Mein Kampf, né, no famoso livro dele aqui, publicado em 1925, explica que como nacional-socialistas vemos nosso programa em nossa bandeira. No vermelho vemos a ideia social do movimento, no branco a ideia nacionalista, na cruz gamada ou na suástica a missão da luta pela vitória do homem ariano e também a vitória do trabalho criativo ou da força, da atuação criadora, da vitalidade, da potência transformadora, da energia, que são essas ideias associadas realmente à suástica, como a gente viu lá como presente como se fosse a roda da carruagem solar e tal, né? Mas agora, voltando lá de novo para o tonel do Gugu Gaiteiro, o que a Shell tem a ver com isso, né? A Shell era nazista? Então, como eu disse, o Partido Nazista surge em 1920 e a Shell começa a usar esse símbolo em 1914, então antes disso, e ela mesmo, como Hitler explicou no Mein Kampf o que ele via na suástica, aqui a Shell também explica o que ela via de forma explícita nessas propagandas. Então eles dizem aqui, né, o que significa este emblema? Este maravilhoso emblema espalhado por todo o mundo vem a nós através dos séculos, desde os remotos e obscuros tempos pré-históricos, de fato, como a gente viu agora, né? Servia como decoração santificada em vasos de barro e outros objetos de arte, estava desenhado numa casa em Pompeia e em um vaso anglo-saxônio de Norfolk, que a gente viu aqui também. O seu desenho tem sido desenvolvido originalmente do desenho de uma cegonha voando, que era uma das hipóteses que o Joseph Campbell, por exemplo, também ventila sobre como que surge esse padrão, mas enfim, foi usado como distintivo pelas antigas nações da Europa, da Ásia e da América, e em suma foi o símbolo da história do universo. Tem o nome histórico de suástica, distinguindo-se mais na China, na Coreia, no Japão, na Índia, em Troia, certamente uma referência às escavações do Schliemann, entre os aborígenes da América e no México, onde era conhecido uns 1000 anos antes de Colombo e existiu na Europa na Idade de Bronze. A suástica tem por sinônimo no Japão a palavra triunfo, na China é considerada a representação do sol, entre os índios significa boa sorte e finalmente ficou estabelecido ser ela a cruz da boa sorte que ponha abaixo a urucubaca e os monopólios. Estes são os ligeiros traços históricos de sua origem e significado, mas que vem a significar na presente era. É o que iremos anunciar. Então, realmente, assim, para uma propaganda postada num jornal, realmente tem um conteúdo histórico bem relevante aqui, significativo, fizeram uma boa síntese.
e deixaram esse gancho para perguntar, né? Tá, beleza, então é o significado histórico da suástica, mas o que ela significa agora, no presente, e por que ela foi escolhida como logomarca da empresa? E aí isso é explicado nessa terceira peça aqui dessa campanha publicitária da empresa no Brasil, de 1920, e diz, né, esse místico emblema, cuja origem remota e significação histórica já foram divulgadas, é tanto hoje uma cruz da boa sorte como foi para os povos antigos do mundo, pois agora a suástica serve como uma marca própria, sob a qual são oferecidas ao povo brasileiro dois produtos de uma excelência inexcedível, e ambos auxílios importantes, se não essenciais, para a nossa moderna civilização e progresso. Eilos, querosene Aurora, cruz vermelha, e gasolina Energina, cruz verde. Ao apresentar ao povo brasileiro os dois produtos acima mencionados, garantimos a sua qualidade superior e o nosso objetivo será sempre servir a nossa clientela com a máxima atenção e eficiência. Guarde em mente a marca suástica e lembre que ela é um estandarte de excelência e um forte baluarte contra os monopólios. Anglo-Mexican Petroleum Company Limited, da Avenida Rio Branco, Rio de Janeiro. Então vocês veem aqui que o que a Shell buscava usando esse emblema, né, a suástica, era fazer uma referência não ao budismo e nem ao nazismo, que não existia ainda, inclusive, né, mas sim considerava isso como um símbolo da história do universo, um sinônimo da palavra triunfo, um símbolo também de boa sorte. E claro, no caso específico aqui, como era petróleo, né, uma fonte de energia, ela fazia referência também a essa questão energética, solar, de movimento, potência, e tanto é que chama querosene Aurora e gasolina Energina, mas como a gente viu, a Shell não foi a única também a utilizar esse símbolo, né? A Carlsberg, uma cerveja que existe até hoje, também utilizava isso muito antes, em 1860. O Rudyard Kipling, né, que era um autor de língua inglesa, pelo menos eu não sei se ele nasceu na Inglaterra, mas ele utilizava também a suástica para estampar os seus livros, né? Também o elefante com o lótus, remetendo a esse contexto indiano. A Finlândia adotou a suástica nesse período também, inclusive até hoje a suástica, como vocês podem ver, uma foto recente, né? A suástica está presente na Finlândia sem conexão com o nazismo. Ela, antes do partido nazista adotar o símbolo, o próprio governo finlandês adotou também isso, e, portanto, até hoje continua em alguns documentos oficiais aparecendo a suástica nesses documentos finlandeses. Isso aqui, inclusive, é um avião finlandês, não alemão, mas um avião finlandês com a suástica, mas não teve jeito, né? Esse emblema ficou conhecido principalmente pela sua conexão com o nazismo, e aí as outras pessoas, outras empresas, outros países que utilizavam isso começaram a deixar de lado, né, escolher outras imagens para não serem associadas ao nazismo. No caso da Shell, inclusive, isso acontece muito cedo. Em 1933, quando os nazistas assumem o poder na Alemanha, a Shell abandona a suástica e começa a utilizar, de fato, a Shell, né, a concha. E tem até essa propaganda publicada aqui também, que explica, né, essa questão da mudança, que não vai ter mais a suástica, mas o produto vai continuar com a mesma qualidade, etc e tal, né? Mas em 33, a Shell abandona essa imagem. Então a gente pode saber que esse tonel encontrado aí no acervo da família do Gugu Gaiteiro é anterior a 1933, porque depois disso a Shell adota outra logomarca, né? Mas enfim, acho que já falei demais aqui. Eu queria só aproveitar realmente essa ocasião aí, inclusive agradecer o Gugu Gaiteiro por ter postado esse vídeo, né, e ter dado ensejo para essa discussão sobre a suástica e a sua longa história antes do nazismo, que eu acho que é muito curiosa, né, muito intrigante, e eu não quis deixar passar essa ocasião, e espero que vocês tenham achado alguma parte disso interessante. Vou colocar referências, como sempre, na descrição do vídeo para quem quiser se aprofundar nesse assunto. E é isso. Muito obrigado, como sempre, por assistir e até os próximos. Falou!